Olha, atenção porque eu vou entrar agora no caso Larissa, aquela moça que morreu, o laudo diz que ela foi envenenada, a polícia mandou prender o marido dela, um médico, e mandou prender também a mãe do médico, a sogra da Larissa. Quem vai falar agora com exclusividade? O pai dela. Seu Sebastião, pai de Larissa Rodrigues, professora de Pilates, que foi encontrada morta dentro de casa em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele quebra o silêncio e conta para o Cidade Alerta como foi a última conversa que ele teve com a filha. Seu Sebastião ainda não acredita que o marido e a sogra possam ter envenenado a filha dele com um chumbinho. Luiz Antônio Garnica, o médico, e a mãe dele, Elizabeth, estão presos. Eu tenho também imagens exclusivas de câmeras de segurança que revelam os últimos momentos de Larissa antes de ser encontrada morta. Luiz também aparece, saindo de casa no dia do crime e depois retornando ao local. As câmeras também flagraram a chegada do SAMU e Luiz chorando dentro do elevador. Segundo as investigações, Larissa havia acabado de descobrir uma traição e queria a separação. Olha as imagens novas que chegam e agora o pai da professora de Pilates vai falar pela primeira vez com exclusividade no Cidade Alerta. Vamos ver. Quando encerrou a ligação naquela sexta-feira, dia 21 de março, seu Sebastião não imaginou que seria a última vez que falaria com a filha. Ela, tadinha, ela tinha chegado fazia pouco tempo que ela tinha chegado do serviço dela. Ela ia comer. Amanhã você vem. Ela falou, se der, eu vou, pai. No dia seguinte, o filho mais velho do aposentado trouxe a pior notícia. Só desespero, porque eu falei para ele assim, mas qual Larissa que é, filha? Porque ela tem amigas que chamam Larissa. Qual amiga que é? Aí ele falou assim, a nossa Larissa, pai. Aí eu entrei no desespero, filha, porque eu não acreditava. Desespero mesmo. A professora de Pilates, Larissa Rodrigues, de 37 anos, foi encontrada morta no dia 22 de março dentro do apartamento onde morava, neste prédio de Ribeirão Preto. O marido, o médico ortopedista Luiz Garnica, de 38 anos, não estava em casa. À polícia, ele disse que ao chegar no apartamento encontrou a esposa desfalecida no banheiro. Colocou Larissa na cama e fez os procedimentos de urgência até a chegada da equipe do SAMU, que constatou a morte. Essas imagens inéditas, obtidas com exclusividade pela Record, flagraram a movimentação entre a garagem e o andar da vítima naquele final de semana. Larissa aparece no elevador, chegando no apartamento do casal por volta das 7h30 da noite. 1 hora depois, a mulher é vista de novo enquanto o marido deixa o lugar. Ele só retorna no dia seguinte, às 9h54 da manhã. Luiz sobe de elevador. Por volta de 10h30 da manhã, chegam os socorristas do SAMU e constatam a morte. Às 4h09 da tarde, Luiz é visto novamente no elevador, voltando para o apartamento com a irmã e o cunhado. Ele chora muito. Os familiares da professora estranharam o cenário desde o início. Foi avisar nós, era 11 horas da manhã. Porque eles foram avisar nós, ele chegou lá, estava a família dele toda lá. As suspeitas da família se confirmaram 1 mês depois, quando a polícia recebeu o laudo toxicológico do exame feito no corpo de Larissa, que apontou envenenamento por chumbinho. A investigação descobriu que a mãe de Luiz, Elizabeth Arrabaça, de 67 anos, foi a última pessoa a ter contato com Larissa. Diferente das demais pessoas que integram a cena entre a noite e a manhã da morte, Elizabeth não foi flagrada pelas câmeras de segurança. Apesar disso, a polícia encontrou evidências de que a sogra chegou ao apartamento às 8h45 da noite e deixou o lugar à 00h50. A polícia acredita que a professora estivesse sendo envenenada aos poucos, porque passou a semana anterior se sentindo mal e aos cuidados da sogra e do marido. Larissa não compartilhou como estava se sentindo com o pai. Seu Sebastião lamenta não ter conseguido ajudar a filha. Não falou isso, filha. É isso que eu fico, assim, me martirizando por isso. Ela falou comigo na véspera e não falou nada, filha. Então, a gente não teve meio de defender ela nessa parte. Os detalhes levantados pela investigação até então levaram à prisão de mãe e filho. Tem mensagens que ela fala que não estava se sentindo bem nos últimos dias. Você estava acompanhando?
Inclusive você medicou ela. Sim, eu sou médico. E o que estava acontecendo? Ela teve uma virose. Você não acha que seria o veneno? Não sei. O laudo chumbinho, por quê? Por que do laudo chumbinho, Luiz? Ai. Pode só um minutinho. Luiz, por que o laudo deu chumbinho? O que você acha que aconteceu? Alguém fez isso com ela. Dona Elizabeth, o Luiz fala que não foi ele. Foi encontrado chumbinho no corpo da Larissa. Foi a senhora? Nós somos todos inocentes. O Luiz fala que não foi ele, mas diz que não sabe quem foi. As polícias vão descobrir. Para a polícia, Luiz confessou que mantinha um caso extraconjugal há 1 ano e meio. O médico disse à esposa que naquela noite faria plantão, mas foi flagrado na entrada de um cinema com a amante, uma estudante de 26 anos, com quem ficou até a manhã do dia seguinte. Até o presente momento não temos indicativos que ela também participou desse crime, tá? Porém o telefone dela também foi apreendido e nós vamos analisar isso daí. O pai não consegue aceitar que Luiz tenha feito parte do plano que tirou a vida de Larissa. Vocês, assim, sempre trataram, né, dona Célia? O senhor também sempre trataram ele muito bem, assim, como... Bem, filho, muito bem. Nossa, eu não posso entender como que um ser humano pode fazer isso. Seu Sebastião se despediu da esposa em setembro do ano passado e em menos de 8 meses da filha. Ele sente que ao perder Larissa, perdeu também um pouco de si. Arrancaram um pedaço do seu. Nossa, minha filha, tiraram uma parte, já saiu uma parte com a Célia agora. Olha, eu perdi a vontade de viver, a verdade é essa. Pra que viver? Elas eram tudo na minha vida. Ô, seu Sebastião, os meus sentimentos. Agora há pouco, a mulher que tinha um relacionamento com o médico, com o Luiz Antônio, ela foi até a delegacia e prestou depoimento. Atenção, o promotor do caso disse que a jovem de 26 anos fez revelações importantes para a investigação. O promotor Marcos Túlio Nicolino, ele vai falar agora no Cidade Alerta. A mulher contou que o médico tinha falado para ela que estava preocupado com a eventual partilha de bens com Larissa, caso eles se divorciassem. E a mãe dele, Elizabeth, atenção, ela está presa. Olha o momento que ela chega para prestar depoimento. O cachorro tá com você? Ó, o pessoal perguntando, fazendo perguntas para ela. Corta para a imagem, por favor, do caminhão do Corpo de Bombeiros em São Paulo. Assim que subir, eu vou cortar pro Dionísio Freitas contar pra gente que vão resgatar o animal daqui a pouco. Mas agora eu vou ouvir o promotor do caso da professora de Pilates. Ele fala no Cidade Alerta. Vamos ouvi-lo. Segundo ela, ele frequentava lá a casa dela e dormia na casa dela com uma certa frequência. Mas claro que dá a entender que no dia ele quis criar um álibi. Quis ser visto publicamente, ele foi visto num cinema com ela. Ele pernoitou na casa dela de forma a construir um álibi no sentido de que ele não estava na casa quando o fato teria ocorrido. Mas em razão do fato ter ocorrido da maneira que ocorreu, ou seja, um envenenamento, isso não se sustenta com relação ao álibi que ele criou. Isso demonstra para o senhor também alguma espécie de planejamento? Sim, houve um planejamento. Aliás, a moça que foi ouvida hoje trouxe um dado muito importante, que ele teria confirmado, que ele teria confessado a ela que estava preocupado com a eventual partilha de bens com relação a Larissa num caso de divórcio. Doutor, para deixar claro, ela disse que ele confessou ter participado da morte de Larissa. Vamos explicar isso. Não. Ele confessou a ela que estava preocupado como ele faria a partilha de bens com a Larissa no caso do divórcio. Por causa disso, por causa daquela questão da herança, tem a ver com isso, será? Não sei se por causa da herança, eu não sei o patrimônio que eles constituíram juntos, mas ele estava preocupado, ele disse isso para a amante, que ele estava preocupado no sentido de ter que dividir aí os bens com ela e fazer a partilha no caso de divórcio. Ela testemunha ainda, né, doutor? Deles? Com relação ao relacionamento deles, era um relacionamento que, vocês sabem, durava já há 1 ano e pouco. Parece que eles tinham um envolvimento afetivo maior, tiveram um envolvimento afetivo maior nos últimos meses. Inclusive, quando da morte da irmã, ele teria pedido a ela que fosse ao velório e desse conforto moral a ele. Então, quer dizer, era um relacionamento que já tinha uma certa estabilidade. Então, no velório, chegaram a se encontrar depois do velório da Larissa, doutor, é isso? Não. Ela foi
ao velório da irmã dele, que teria falecido, que faleceu em fevereiro, lá em Pontal, e ele pediu a Letícia que fosse até o velório para dar força para ele, porque ele estava precisando naquele momento. Ela chegou a comentar sobre o bate-papo da Larissa com ele sobre a separação que ela tinha pedido? Não, o bate-papo da Larissa com o médico, com o investigado, foi na noite anterior ao fato. Depois desse momento, ela não teve contato com ele. Então, o fato da separação da Larissa ter pedido a separação, ter pedido o divórcio na noite do fato e, em seguida, a vítima ter morrido é bastante sintomático. Doutor, em relação a essa saída, né, que o senhor comentou ter ido no cinema, ela comentou que era frequente sair em lugares públicos com ele? Não era frequente eles irem a lugares públicos. Excepcionalmente, eles frequentavam lugares públicos. Eles costumavam, de vez em quando, segundo ela, viajar para São Paulo, para ficarem juntos em São Paulo, saírem em São Paulo. Aqui em Ribeirão Preto não tinha o hábito de sair em lugares públicos. Até na noite da sexta-feira, que antecedeu o fato, a morte da Larissa, ficou bastante sintomático que ele quis aparecer em público para dizer que estava fora de casa e não teria participação nenhuma. Com relação à morte, ela não sabe de nada como as coisas aconteceram. Agora, esse dado, ela ter dito que ele confessou a ela que em determinado momento ele estaria preocupado com eventual partilha de bens, para nós é muito importante. Doutor, em relação a ela saber se a Larissa estava passando mal, alguma coisa, ela teve informação de algo nesta semana antes de tudo acontecer? Os alimentos? Não. Segundo ela não obteve informações no sentido de que o Luiz estivesse cuidando da moça por conta da Larissa, por conta dela estar passando mal. Não, esses detalhes ela não trouxe sobre esse fato. Ela não sabia sobre essa herança que teria da mãe, né, que teria deixado para ela, não sabia? Não sabia. Ele simplesmente comentou de maneira assim geral, no sentido de estar preocupado com a eventual partilha de bens numa ação de divórcio com a Larissa. Ela disse que ficou no apartamento dele um dia quando a Larissa teria viajado. Depois não? Não, depois não. Bom, esse é o promotor Marcos Túlio Nicolino e ele falou algo muito importante. A gente até comentou aqui, não sei se vocês vão se lembrar, quem é que vai com a amante no cinema? Fila, pipoca, mão dada com a amante numa cidade comparada à capital paulista, uma cidade pequena, Ribeirão Preto, é uma cidade... tem, quantos mil habitantes tem? Dá uma olhadinha para mim, David, por favor. 700, 800 mil habitantes? Não sei. Comparado com São Paulo, é uma cidade pequena, né? Mas é uma cidade de médio porte, vamos dizer assim, mas todo mundo se conhece. O cara foi no cinema, 698 mil, obrigado aqui. Ele foi no cinema, ele fez questão de aparecer. O promotor não é bobo, o promotor falou, ele criou um álibi. Como é que eu matei a minha mulher se eu estava no cinema com outra? Para a polícia, ele fez tudo isso de caso pensado. Foi todo premeditado, né? E a gente percebe pelas mensagens que nós exibimos aqui que paulatinamente, né, ele pode ter envenenado a esposa dele. Vai responder por feminicídio, Gotinho. E aí é triste, né? Tudo por causa de patrimônio. Ela queria se separar, mas ele não queria abrir mão dos bens. Né? E agora vai ficar na cadeia.